Certamente você já viu um balão de gás atraindo os fios de cabelo de uma pessoa, ou talvez tenha tido a sensação de choque em uma maçaneta de porta, ou até mesmo ao tocar em outra pessoa. Por que isso acontece? Quer saber a resposta? Então se liga. Estes fenômenos ocorrem devido à eletricidade estática, que basicamente está relacionada ao desequilíbrio elétrico dos átomos de um corpo. Ela está muito presente em nosso dia a dia, seja ao tomarmos pequenos choques ao encostar em uma maçaneta de uma porta, ou em um vidro que, ao ser esfregado com lã, passa a atrair pequenos pedacinhos de papel. É comum que as pessoas associem o termo eletricidade a equipamentos, algo criado pelo ser humano, mas na realidade a eletricidade se faz presente desde o surgimento do universo. Um bom exemplo disso é o relâmpago. Outro exemplo são os impulsos nervosos que acontecem em nosso corpo. Muitas vezes nosso corpo fica tão eletrizado, com acúmulo de elétrons, que acaba descarregando essa energia no primeiro objeto condutor que aparece pela frente. A matéria é constituída por átomos, e eles são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons possuem carga positiva, os elétrons possuem carga negativa e os nêutrons são eletricamente neutros. Os prótons e os nêutrons formam o núcleo do átomo, e os elétrons ficam em constante movimento em volta dele. Para eletrizar um corpo, é necessário fazer com que o número de elétrons se torne diferente do número de prótons nos átomos que formam esse corpo. Se o número de elétrons for maior do que o número de prótons, o corpo está eletrizado negativamente. Se o número de elétrons for menor do que o número de prótons, o corpo estará eletrizado positivamente. É quando esse processo de eletrizar um corpo acontece que ele passa a ter eletricidade estática. Ou seja, a eletricidade é chamada de estática quando as cargas elétricas se acumulam em um corpo e não se movimentam. As cargas elétricas de sinais diferentes, quando aproximadas umas das outras, se atraem, e cargas de sinais iguais tendem a se repelir. Vamos ver tudo isso na prática? Muito bem, pessoal. Na nossa parte prática, nós vamos precisar acumular cargas elétricas. Antes disso, eu quero te mostrar como vamos fazer isso. Com esse acumulador de cargas caseiro, nós pesquisamos na internet. Ele é bem simples. Eu preciso de um recipiente plástico. Tenho essa manta que pode ser feita com papel alumínio. Eu tenho uma haste metálica. Essa aqui é uma haste feita com um fio rígido de cobre. Está conectado a essa manta, eu vou simplesmente enrolar dessa forma aqui, não é nem necessário prender dentro do recipiente, vou apenas colocar aqui, fechar. Na extremidade do fio eu tenho uma esfera, nós fizemos essa aqui com papel alumínio, ele está bem compactado, você poderia fazer com uma bolinha de ping-pong revestida com papel alumínio também. Na parte externa tem uma folha também de papel alumínio, e esse pedaço de cabo fixado nesta folha. Para gerar as cargas que vamos concentrar no nosso acumulador, eu vou utilizar um tubo de PVC como bastão e um lenço de seda. Quando eu fricciono os dois, nós vamos gerar eletricidade estática por atrito. Quando eu faço esse movimento, eu estou separando as cargas. Um deles está se carregando positivamente e o outro negativamente. Eu posso notar isso facilmente quando eu tento soltar o lenço, separar do bastão e ele se aproxima novamente. Nós vamos então carregar o bastão e descarregar as cargas na esfera. Ela vai se carregar negativamente e a parte externa do nosso concentrador vai se carregar positivamente. Vamos ver isso agora? O processo para criar as cargas e descarregar no nosso concentrador será esse aqui. Vou fazer esse movimento, como nós já mostramos, e vou descarregar tocando o bastão aqui até que ele não tenha mais aquele efeito de atração. Eu vou deixar esse microfone aqui e vou fazer mais próximo dele tanto o carregamento do bastão quanto o descarregamento na esfera. Você vai conseguir entender o que é que está acontecendo. Para que vocês entendam melhor ainda o que está acontecendo quando eu estou fazendo o carregamento, nós colocamos aqui um multímetro na escala de tensão contínua. Eu tenho a ponta de prova negativa na esfera e a ponta de prova positiva no condutor que está na parte externa. Vou fazer um processo de carregamento, vocês vão ver. Aparece em algum momento aqui ponto negativo, mas nesse momento está descarregado. Quando eu descarregar as cargas na esfera, você vai perceber que eu não vou ter o sinal negativo aqui, vou ter um aumento do valor, mostrando que está carregando. Depois é evidente que vai descarregar, porque eu estou com as duas pontas de prova do multímetro nos dois locais.
mas a ausência do sinal negativo vai me mostrar que a polaridade do multímetro está correta. Então, a esfera está se carregando negativamente e a parte externa, onde eu tenho o condutor, positivamente. Muito bem, pessoal. Agora que nós já conhecemos todo o processo, o que nós vamos fazer? Nós vamos gerar várias cargas, vamos acumular aqui e vamos gerar uma centelha de grande intensidade. Depois que eu carregar, nós vamos apagar as luzes do estúdio. Eu vou dar um zoom aqui na esfera para que vocês consigam visualizar. O que a gente quer mostrar? Que com poucos componentes como esse é muito fácil gerar cargas assim e eletricidade estática. Então, nosso intuito é apenas mostrar na prática os conceitos por trás dos fenômenos de eletricidade estática. Muito bem, depois de várias vezes aquele processo de carregamento, agora eu vou aproximar o condutor da parte externa para a gente ver a centelha que nós vamos criar. A eletricidade estática está presente em nossas vidas e precisamos aprender a conviver com ela. Em alguns casos, ela pode ser perigosa. Dentre os menores danos que a eletricidade estática pode causar, temos a queima de pequenos componentes elétricos. Ao manusear uma placa de circuito, por exemplo, podemos queimar seus componentes por não usar luvas específicas ou descarregar a eletricidade do corpo. Em indústrias, o dano pode ser muito maior. A eletricidade estática em áreas classificadas é um perigo que precisa ser bem administrado pelos profissionais da área, com o uso de EPI e instruções de segurança, tanto para a utilização dos equipamentos quanto para a convivência no local. Como a atmosfera explosiva é presente nesses casos, qualquer faísca elétrica pode ser fatal dependendo do local e gerar uma explosão gravíssima. Uma maneira comum de eliminar a eletricidade estática é o aterramento, e nesse caso específico as cargas se dispersam no solo e o problema é eliminado. Mas nem sempre essas medidas são possíveis e a solução vai depender de cada caso. Até a próxima!